Bom dia, pessoal. Bom dia. Faz tempo que eu não venho aqui, né? Conversar com os meus seguidores queridos. Como eu disse, eu tenho vontade de fazer todos os dias. Esses eram os meus planos, mas eu não tenho conseguido por conta das minhas atividades, da minha correria diária. Olha lá, o garotinho andando de bike. Quem gosta de andar de bicicleta aí? Acabei de chegar da minha fisioterapia. Eu sou o primeiro paciente. Agora que é amanhã, 8h20 mais ou menos da manhã. Estou acordado desde as 6, às vezes 5, fazendo o que eu preciso fazer. Estou passando hoje aqui para falar sobre essa cultura do medo, né? Essa cultura do medo em que vivemos. Em qualquer lugar que você for, você vai ser pressionado através do medo, dentro dos pilares da sociedade. Se você for dentro do poder judiciário, você vai ser pressionado, vai ter uma pressão ali. Se você não estiver sentindo medo, alguém vai estar sentindo medo relacionado ao que está. A justiça, ela promove em muitos aspectos alívio e medo. Que barulho é esse? Você vai lá na religião, eles falam pra você que se você não fizer um monte de coisa, você vai pro quinto dos infernos. Seu pai, se você não fizer o que ele quer, ele vai te bater. Na sociedade, se você não andar na linha, você vai ser preso, Se o Irã não respeitar as leis dos Estados Unidos, ele vai tomar bomba, se vai Israel e etc. E é uma cultura do medo, né? Aí dentro das casas nós vivemos com medo, como homens, como mulheres, temos medo de tudo. Medo de tudo, medo de sermos que somos, medo do amor, medo do desenvolvimento, medo de sair da zona de conforto, e assumimos uma vida de hipocrisia, de mentira, tudo por conta do medo. O medo impede a nossa expansão consciencial. O medo, ele impede tudo. Ele vai eu nessa minha passagem nessa vida aqui, a coisa mais terrível que existe é o medo, é a cultura do medo. Existem forças por trás potencializando essa cultura do medo, né? As notícias potencializando o medo, os canais de televisão que dão audiência potencializando o medo, porque quem tem medo quer se alimentar de medo é porque é tipo um viciante, é uma droga, é uma porcaria de uma droga o medo. Temos medo do diferente, temos medo do desconhecido, temos medo de sair da nossa zoninha de conforto, que nós consideramos o mundo perfeito para todos, mas é aquele mundinho que nem nós aguentamos. E vive aquela fachada, né? Aquela aparência social. Vivendo uma vida de aparência social. Para agradar a quem? Há muitos anos eu tenho falado, né? Essa é a minha filosofia de vida. Você tem que ser quem você é, né? E se o sistema de crenças das pessoas repudia quem você é, isso é problema delas, não é seu. Não passando por cima, não agredindo, não ofendendo, não maltratando. Existem os limites, né? Da tolerância e do bom senso, né? A lei da vida precisa ser o bom senso. Não maltratando, não denegrindo,
não invadindo, não afrontando, não impondo, viver uma vida de tranquilidade. Mas quando nós vivemos uma vida com medo, nós vamos construindo toda uma doutrina pró-medo, né? Uma doutrina pró-medo. E nós estabelecemos critérios dogmáticos, inúmeras crenças limitantes, e saímos a propagar com a aparência da hipocrisia para o mundo a nossa religião. A nossa religião ela é proveniente dos nossos achismos. A religião, ela não tem fundamento científico. Hoje eu estava fazendo a fisioterapia, né? E eu estou melhorando, porque eu tenho uma dor no nervo ciático, por conta do trabalho pesado, né? Hoje eu estou mais tranquilo, mas eu trabalhei muito pesado. Fascite plantar, hérnia de disco. Mas eu tô bem melhor fazendo a fisioterapia. E eu tava pensando, né? Se as pessoas... a ciência é algo que você pode questionar. Um dos parâmetros, me questione, porque eu estou em processo de aperfeiçoamento. A religiosidade não. Faça isso daí, cala essa boca, senão você vai pro quinto dos infernos, tá ligado? Porque a rapadura é doce, mas não é mole não. Eu estava pensando hoje de manhã ali deitado, fazendo os exercícios. É claro que nós precisamos ter o empirismo em nós. O fogo nasceu dessa sabedoria empírica, o sistema de colheitas, de criação de gados, de plantação de animais. Mas uma coisa é o empirismo, né? Eu tenho um vídeo que eu falo sobre isso nesse canal. Uma coisa é a coisa empírica, a sabedoria empírica. Outra coisa é o achismo. Então eu construo através do achismo, que é proveniente de uma tradição social subdesenvolvida, um sistema de crenças aonde eu me condiciono e aquilo ali vai me sufocando. Aquilo ali vai me impedindo de ser eu na minha maior e plena essência, na minha expansão existencial. Talvez você não entenda o que eu estou falando, talvez você nunca vai entender, mas quando você vai amadurecendo, a vida ela vai... quando você se liberta dessas parafernálias ideológicas, essas correntes de pensamento chulas, que te denigre como existência humana e não te promove, te aumenta, te faz crescer. Mas talvez você nunca entenda o que eu estou falando, mas talvez você entenda. Quando você vai amadurecendo, você vai afunilando, porque você não vai estar tendo mais tanto tempo como humano que você está visitando e que você está experienciando. Esse humaninho querido, amado. E você não pode perder mais tempo com falácias, com achismos, com crenças limitantes suas e de mais ninguém. Talvez seja isso que as pessoas não entendem relacionado à minha vida, né? Se permitir se desenvolver nos aspectos, nos fractais que compõem a nossa existência, nos desenvolvermos nos afetos, nos desenvolvermos no amor, nos desenvolvermos intelectualmente, nos desenvolvermos sociologicamente, mas sem ser aprisionado pela crença limitante social, que é proveniente do medo, que é pregado nas esquinas, né? Mas a sabedoria está clamando também nas esquinas. A sabedoria, no meu ponto de vista, é isso. É uma claridade que você recebe, que te liberta do medo de ser você, do medo de existir, do medo de amar, do medo de viver. Nós perdemos o medo de viver e nos apaixonamos pelas experiências
que a vida proporciona para as nossas vidas, fora do nosso quadradinho mágico, né, condicionador de nós mesmos. Nós vemos o mundo conforme nós somos condicionados. Se você é condicionado, você vai ver o mundo com seu condicionamento. Se você vive julgamento, você vai olhar o mundo com seu julgamento. Se você vive amor, você vai olhar para o mundo com amor pleno, com amor abundante, em todas as faces dele de revelação para a sua vida, para a sua existência. Não é fácil. Não é fácil você ser livre, não é fácil você... Quando você é livre do medo, você tem uma manifestação libertária. E lidar com a ignorância alheia, lidar com a estupidez ou com o condicionamento do medo não é fácil. Porque quem tem medo tem julgamento. Os livros sagrados ensinam, né? Quem tem medo... lança fora todo medo, porque quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Isso é verdade plena. Isso é verdade absoluta no meu ponto de vista. Lança fora o medo, todo medo, lança todo medo, porque a raiz de todo medo é o mal. É o mal que promove medo. Medo de se expandir, de se desenvolver, né? De ser você. Nós vivemos numa sociedade aparente, onde você tem que ficar vivendo e manifestando tudo da sua vida, mostrar para a sociedade a sua vida, né? E quer mostrar aquela hipocrisia, aquela aparência, um espírito, porque o medo gera competição, quer ser melhor do que o outro, quer ser mais bonito do que o outro, quer ter coisas melhores do que o outro para ficar mostrando nas redes sociais. O medo gera uma raça subdesenvolvida que ignora, que desmerece a nossa natureza espirituosa, né? A nossa natureza transcendente, ascensional. Nós somos muito mais do que o medo. Olha essa cultura de guerra, a cultura do medo, né? As mentiras são contadas o tempo todo para promover o quê? O medo, o império do medo. Aí todo mundo fica com medo. Medo de ser preso, medo de faltar comida, medo de tudo. Medo de todas as coisas. E chegou a hora de lançar todo o medo de dentro de você, para você viver. Como que você vai ter paz, alegria e amor se você é escravo do medo? Como que você vai viver alegria, amor e paz se você é escravo do seu preconceito? Sabe o que é o seu preconceito? Aquilo que você acha, mas não é. Não é assim. A maneira preconceituosa que você foi ensinada, fundamentada pelo medo, trazida até você por tradição social, tradição familiar, problemas mentais, emocionais, psicológicos, traumas da sua linhagem ancestral que te aprisionam num condicionamento e você quer viver dentro de um padrão social. E você se condiciona dentro desse padrão por causa do medo. Medo do inferno, medo do céu, medo do diabo, medo de Deus, medo da terra, medo do céu, medo de tudo. Tudo. Tudo tem medo. Medo de respirar, medo de conhecer, medo de ir, medo de ser, medo de se amar, de se respeitar, de se honrar na plenitude daquilo que somos e viemos para manifestar. Você não veio aqui para ser um ser religioso. Você veio para a Terra. Você está na Terra. E isso no despertar da consciência, no âmbito da espiritualidade. No âmbito da religiosidade, você veio para ser o Zé Hipócrita. O Zé Hipócrita, aparência. Oi queridos, a paz, não sei o quê. No âmbito da espiritualidade você veio, do consciencial você veio para ser uma manifestação plena de si mesmo. Uma manifestação plena de si mesmo. Sem medo de ameaças, sem medo de controle, sem medo de manipulação, sem medo de rejeição, sem medo de não querem que eu faça parte, eu não fui acolhido naquele grupo, dane-se. Sem medo disso, sem medo da solitude. Eu só tenho a solitude?
Não, eu não só tenho a solitude, eu tenho algo muito poderoso que é a solitude. Tenho medo, medo de morrer, medo de viver. Oh, medo de tudo. Lança fora o medo. O medo é o pior veneno, porque o medo gera covardes, o medo gera uma sociedade doente, o medo gera escravos humanos, escravizados. Tem que ter medo de nada. Nós temos que viver a nossa vida em paz, cheio de amor, de alegria, de paz, de ascensão, de glorificação, de iluminação, de bênçãos. Tá certo, queridos? Não deixa de se inscrever, curtir, comentar, compartilhar. Indica o canal para uma pessoa. Eu vou estar me esforçando para colocar mais vídeos aqui. Me ajuda a crescer o canal. Vamos trabalhar junto comigo. Lança fora todo medo. Isso daí não é seu. Quem você realmente é fora dessas cascas? O que verdadeiramente está aí dentro? É isso que importa. Vai viver uma vida maluca, uma vida muito louca? Não. Mas viver uma vida equilibrada. O medo é desequilíbrio. Entendeu? E quando você sai fora do medo, você pensa que a liberdade é a polaridade desequilibrante do outro lado. Estou te chamando para o equilíbrio. A vida está te chamando para o equilíbrio. O amor está te chamando para o equilíbrio. Né? Para você se desenvolver, se conhecer, se respeitar, se honrar. Além dos traumas que te circundam. Além dos achismos, das crenças limitantes provenientes de terceiros que querem te condicionar. O que te condiciona é você mesmo. Se livra desse condicionamento. Paz profunda, paz e bem, shalom. Tamo junto. É nós.